Vamos lá, pessoal, mais uma aula com o professor Fabiano Machado, hoje sobre acentuação. Vamos trabalhar acentuação para os concursos. Vamos lá então, olha só. Acentuação, tá? O que eu preciso saber sobre acentuação? Primeiro, os sinais diacríticos são sinais de acentuação, tá? Eu também chamo eles de notações léxicas, tá? Que servem para indicar a pronúncia correta da palavra. Que seria o quê? O acento agudo, o circunflexo, o grave, tá? E cada um vai ter o seu propósito. Já o agudo, ele vai me dar a posição da sílaba tônica e o timbre aberto. Já circunflexo é uma posição da sílaba tônica com timbre fechado. Avô, 3. Já o grave vai trabalhar comigo lá no fenômeno da crase, tá? Na utilização das crases, dos tipos de crases, tá? Isso aí nós vamos ver mais adiante, tá? Então, são esses três tipos de acentos gráficos que eu tenho. Os demais sinais que eu tenho são sinais que eu utilizo dentro da língua portuguesa, tipo til, para a nasalização, nasalização, tá? O cedilha, ele indica que o C tem som de SS. O apóstrofo, tá? A supressão de uma vogal. Moram no bairro Passo da Areia, em Santa Maria. Olha só. Trema. O trema caiu, tá? Mas eu utilizo ainda a trema principalmente para palavras estrangeiras, nomes estrangeiros, tá? Miller, Burschen, Hobner, tá? Schomburg. O hífen é a marca da união de vocábulos, tá? A ênclise, a mesóclise e a separação das sílabas, tá? Depois nós vamos ter uma aula somente de hífens, tá? Com a novo acordo ortográfico, tá? Mas aqui alguns onde eu estou usando o hífen, tá? Separando o caso palavras, a ênclise, a mesóclise, a utilização em pronomes, né? Verbos pronominais, tá? Primeira coisa, eu tenho que saber distinguir, tá, o que é acento gráfico e acento prosódico ou tônico. Toda palavra que nós vimos na aula passada, ela tem a sua tonicidade, sua sílaba mais forte, tá? Mas não quer dizer que ela vai ter que ter acento, ok? Eu digo que o acento é uma exceção. Então eu tenho que tomar esse cuidado na hora de localizar a tonicidade, porque a tonicidade nem sempre pede acento, nem sempre vai ser colocado acento naquela sílaba. Por quê? Porque aí eu vou chamar de acento prosódico ou acento tônico. Ela somente é a sílaba mais forte, tá? Se ela cumprir algumas regras de acentuação, tá? Aí ela vai levar o acento. O que eu tenho que cuidar aí nisso? Essa pequena classificação que nós vimos na aula passada, que é palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. As oxítonas, se a tonicidade estiver ali, vai ser na última sílaba. Vai ter que cumprir a regra da acentuação das oxítonas. Se for nas paroxítonas, a mesma coisa, na penúltima sílaba só. E nas proparoxítonas, na antepenúltima. Ainda eu tenho os monossílabos átonos e os monossílabos tônicos, tá? Que nós vamos ver nessa parte aqui do estudo da acentuação. A primeira regra da acentuação são as proparoxítonas. Todas são acentuadas. Por quê? Quando eu separo lâmpada, ônibus, cárcere, cônego, todas a tonicidade estará na antepenúltima. Então, há uma regra da acentuação, todas são acentuadas. Se a minha regra da acentuação for cumprida, eu tenho que acentuar, ok? As paroxítonas: revólver, fóton, útil, automóvel, bíceps. Se eu for separar aqui, eu vou ver que revólver. Ok, toda a tonicidade delas está na paroxítona, na penúltima sílaba, tá? Então, eu tenho que cuidar a regra da acentuação. Serão acentuadas as palavras terminadas em uns chirus não lã de tongo PS. Opa, o professor tá louco. Não, é um macete aqui para vocês. Dessas palavras são uns, x, i, is, r, us, n, ãos,
L, as, ditongo, crescente e PS, ok? Cuidado com palavras tipo hífen. Hífen leva acento. Vamos colocar aqui na nossa escrita, ó, hífen terminou em N, ok? Porém, hífens não leva acento, porque ele termina em NS, está fora da regra, ok? Outra situação que eu tenho que cuidar são palavras como próton, nêutron, elétron, quando elas são acentuadas. Porém, quando elas vão para o plural, prótons, nêutrons, elétrons, eles mantêm o acento, porque são nomes químicos, ok? Então, essa aí é uma diferença. Se a palavra pólen é acentuado, pólens não é, porque ele termina em NS. A regra não contempla o NS, somente o N, ok? Dica de concurso aí para vocês, que vai fazer a diferença. Vamos lá então, vamos seguir o nosso pequeno baile aqui. As oxítonas. A acentuação dela vai estar na última sílaba. Café, cipó, armazém. Mas somente as palavras terminadas em ens, as, es ou os vão receber acento. Ok? Então, eu tenho que respeitar as regras. Então, se eu tiver uma palavra tipo, vamos abrir aqui, que vai facilitar vocês para ver agora. Olha só, eu dou uma palavra para vocês. Vamos colocar, diretor. Diretor, eu separo diretor e procuro onde é que está a tonicidade. Se ela estivesse aqui na palavra, na posição proparoxítona, teria que ser acentuado. Não está. Se tivesse na paroxítona, paroxítona terminada em R tem que ser acentuada. Não está. Então, onde é que está a minha sílaba mais forte? Na oxítona, diretor. Só que ela não é acentuada porque não cumpriu a regra de acentuação. Então, mas a tonicidade está aqui, só que é um acento prosódico. Não existe acento, mas a tonicidade está aqui. A sílaba mais forte é essa. Legal, né? Isso aqui é muito bom para mostrar para vocês como é que funciona a acentuação. A próxima que eu tenho aqui... volta. É os monossílabos. O que é um monossílabo? Chá, pá, pé, ré, dó, nó. Todos esses aqui são acentuados, tá? Se ele é acentuado, ele é tônico. Se ele não é acentuado, ele é o quê? Átono? Nem sempre. Porque tem uma regra que nós vamos ver depois que diz assim, ó, todo acento átono, tá? Todo acento tônico é aquele acento que funciona sozinho e me dá sentido total, geral das coisas. Tipo sol. Sol é um monossílabo tônico. Monossílabo átono, ele não é átono, porque ele me dá sentido sozinho. Sol é um sentido total sozinho, então por isso que ele é tônico, tá? Então eu tenho que tomar esse cuidado. E o átono, ele precisa de outras palavras para me dar entendimento. Depois nós vamos ver isso aí. Muito cuidado também, que tem gente que gosta de dizer que monossílabo é oxítona. Não, para mim ter uma palavra oxítona, eu tenho que ter no mínimo 2 sílabas. Monossílabo é uma só e acabou, ok? Vamos ver agora outro detalhe. O hiato. Pessoal, para mim acentuar hiato, primeira coisa, o I e o U tem que estar em posição 2. Posição 2 como? Olhem aqui, ó. Quando eu separo balaustre, o U aqui está em posição 2 e o A está em posição 1 do hiato, tá? Está um na primeira sílaba e o outro na segunda sílaba do hiato, não da palavra. Porque eu sempre tenho que separar os hiatos, ok? Posição 1, posição 2. Aqui, ó, posição 1, posição 2. Posição 1, posição 2. E assim por diante. 1, 2, 1, 2, 1, 2.
Então, o I e o U eles têm que estar em posição 2, formando hiato. Tá? Eles têm que ter essa situação de hiato. Eles não podem estar seguidos de NH, tá? E nem de outra consoante junto com ele. Mas eles podem ter o S com ele. Aí eles serão acentuados. Vamos lá então. Nós vamos lá para o nosso Word, onde nós vamos ver isso aqui agora. Olha só. Deixa eu tirar daqui para vocês poderem ver. Ok. Olha só, rainha. Quando eu separo rainha, ra, in, nha. Ok. Olha só, presta atenção. Eu tenho hiato. Só que o I aqui, ó, está em posição 2, mas tem NH. Ele não é acentuado. O NH suprime essa acentuação dele, tá? Tipo, bainha, tá? A rainha, bainha. Tudo isso aí vai me, vamos dizer assim, impedir a colocação do acento. Outra palavra que eu também não consigo acentuar é juiz. Por quê? Quando eu separo, vai ficar is. Olha só, o I ficou em posição 2, mas tem o Z com ele. É uma outra consoante, não é S. Então, ele não é acentuado. Já, ó, juízes. Ó, eu já coloquei, já acentuou. Juízes. Ok, ele tem que ser acentuado. Por quê? Porque o I está em posição 2, está sozinho, não tem ninguém com ele. Então, ele vai receber o quê? Vai receber acento. Outra palavra. Palustre, que nós vimos lá. Quando eu separo, vai ficar palustre. Ele é acentuado porque ele tem o U e o S com ele. O S pode, tá? É a única consoante que pode estar junto que ele vai receber acento. Ok? Essas são as regras de acentuação do hiato. Ok? É tranquilo, mas eu tenho que cuidar essas pequenas colocações, tá? Vamos voltar para lá agora. Ditongos abertos. Ei, ó eu. Ei, ó eu. Quando monossílabos ou oxítonos, eles vão receber acento. Antigamente, nas palavras paroxítonas, eles teriam acento, eles perderam. Aí eu tive a transformação por glade, o glade ou ditongação. Glade. Então, ó, chapéu, réis, véu, dói. Então, céu, véu, dói, réis são monossílabos tônicos e são acentuados por serem monossílabos tônicos. Não, eles não cumpriram a regra do A, Z e os, mas eles estão sendo acentuados por eles serem ditongos abertos. Cuidado, céu. Sol é um ditongo, é um monossílabo tônico, mas não é acentuado. E a última regra aqui da acentuação é o acento diferencial. Cuidado com o acento diferencial. Ó, eles têm. Aqui eu estou separando a terceira pessoa do singular da terceira pessoa do plural. Eu preciso saber utilizar essa separação, ok? Mas eu tenho outros tipos de acentos diferenciais. O pôde e o pode. O pôde, passado, como ela pôde fazer isso comigo? E como ela pode fazer isso comigo? Presente. Então eu tenho a diferença do pretérito, né, do passado, e do presente. Tá? O por e o por. O por acentuado é que nem o de e o de. O por e o de, eles são verbos. Os verbos levam acento. O por e o de são preposições, sem acentos, ok? Então, aqui eu tenho o por acentuado, que é verbo, e o por sem acento, que é o quê? Preposição. Já aqui, ó, o verbos ter e vir, a mesma coisa do tem. Tem, vem, singular sem acento, plural circunflexo, para ter essa representação, essa diferenciação.
Os verbos conter, obter, reter e convir, eles têm o acento agudo, tá? Na terceira pessoa do singular, e na plural eles têm o circunflexo, para ter essa diferencial aí entre singular e plural, ok? Vamos lá, algumas observações. Não se acentua os vocábulos paroxíticos terminados em ens, que eu falei para vocês. Imagem é acentuado, Éden é acentuado, NS não é. Item é acentuado, itens não. Não se acentua os prefixos, né, antes, semi, super, quando estão junto com palavras. Eles são considerados elementos átonos, tá? Quando eu tenho um verbo com um pronome oblíquo, tá? Com ele, ou uma palavra com pronome oblíquo, grudada a ele, principalmente verbos, eu trabalho muito com verbos, com pronomes. Então, eu tenho que retirar essa parte do pronome e vou acentuar normalmente como ele está ali, tá? Houve a conjugação dele, ele perdeu letras, mas eu tenho que levar em conta o que está ali. Retiro, tá, o pronome e acentuo normalmente. Quando eu tenho um determinante para substantivar uma palavra, tipo aqui o artigo, ele tem o poder de substantivar qualquer outra classe gramatical. Então eu tenho o hiper. Então aqui passou a ser substantivo. Eu tenho que acentuar, porque eu tenho que cumprir a regra. A mini, tá? Eu tenho que cumprir a regra. Eu não vou acentuar as paroxítonas, tá? Eu tô tapando ali. Estou tapando. Vou cobrir aqui. Depois eu desço. Não se acentua uma paroxítona só porque a sua vogal tônica é aberta e fechada. Ok, eu tenho vogais tônicas abertas e fechadas. Não é por isso que eu vou ter que acentuar, tá? Um exemplo disso é lá nos substantivos nós vamos ver que é o plural metafônico. Ovo, ovos. E não são acentuados. Fogo, fogos, tá? Então, tomar cuidado aí. Eu não vou acentuar os ditongos abertos nas paroxítonas, já falei para vocês, assembleia, geleia, jiboia, colmeia, mocreia, tá? Eu tenho que cuidar os hiatos, tá? Muitas palavras, tipo poético, tá? Ele não é por ele ser hiato que ele está sendo acentuado, e sim por ele ser o quê? Uma proparoxítona. Mas eu tenho uma palavra, vamos lá então brincar um pouquinho, deixa eu só descer aqui, para mim ficar bonitinho. Ok, vamos lá brincar um pouquinho. Vou transferir para cá, aqui. Olha só, estou falando, opa, estou apertando no lugar errado, estou louco da cabeça. Aqui, olha só, vamos colocar uma palavra aqui. Veículo. Eu separo V-I-U-L-O. Regra da acentuação. Formei hiato. O I em posição 2, não seguido de outra consoante, não tendo NH. Eu acentuei. Só que eu tenho que cuidar, porque veículo também é acentuado por ser uma proparoxítona. Professor, qual é a regra que vale? Bom, as duas estão valendo, mas a que tem maior valor é a proparoxítona. E depois o hiato. Então, aqui, as questões de prova nesse sentido são muito... Qual das palavras abaixo pode ser acentuadas por duas regras? Veículo é uma, ok? Voltamos agora para a nossa apresentação. Ui, perdi aqui. Aqui. Cá. Onde é que eu estava aqui? Deixa eu ver. Aqui. Ok, já falei para vocês. Muito cuidado com os hiatos perfeitos. Xiita, em, porque eles perderam os acentos, tá? Eles não são mais acentuados. Vamos lá. Aqui eu tenho os monossílabos. Monossílabos, o que ele é a definição? O som já se pôs. Olha só, todos monossílabos, tá?
O sol, aqui o sol é tônico, o pôs é tônico, porque já me dá entendimento. O já também, já o se e o o são monossílabos que precisam de outras palavras, então eles são átonos. Já está aqui a nossa explicação, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, que eu tenho as regras, ó. Significado isolado do monossílabo. O monossílabo ele vai se fazer presente em todas as sílabas aí, porque ele sempre vai estar junto, trabalhando junto aí com as palavras, tá? Então, o monossílabo tônico, mesmo ele isolado, ele possui significado, tá? Ó, tem várias... Ó, existem pessoas muito más com acento de maldade, então, ele me dá sentido completo, por isso que eu chamo ele de tônico, tá? Mas eu tenho os átonos, ó, um monte de monossílabo átono, que eu preciso de outras palavras para dar o quê? Entendimento para eles. Outros monossílabos tônicos aqui, ó, mim, a, seu, lar, eles me dão significado completo, eu não preciso de mais nenhuma palavra para entendimento, ok? Então, pessoal, essa aí foi a nossa aula de acentuação. Qualquer dúvida, entre em contato. Nossa próxima aula aí nós vamos trabalhar sobre estrutura da palavra, ok? Um beijo do gordo para vocês e até a nossa próxima aula.